Olá, eu sou a Ana Rocha e tô aqui para falar a pílula terapêutica dessa semana. E o tema hoje vai ser sobre os 7 chakras. Na verdade, a partir de hoje e mais as próximas 8 semanas, eu vou estar abordando o tema dos chakras. Hoje eu vou fazer um resumão dos 7 chakras e a partir da semana que vem, um chakra por semana. E na 9ª semana eu vou terminar falando um pouquinho dos chakras da Terra. Mas por que falar dos chakras? Chakras é um tema muito recorrente dentro da terapia holística, né? Todas as pessoas que gostam, que sentem afinidade com o pensamento holístico, entendem um pouco, né, dos chakras e sempre pontuam a respeito dele. Mas por quê? Ele é utilizado por várias ferramentas holísticas para ser mexido nele, para que o ser humano possa ficar melhor. O termo chakra vem do sânscrito, né, lá da Índia, e ele significa roda. Então, os chakras são pontos no nosso corpo específicos que tem uma roda, que faz uma roda de energia. Cada chakra tem um desenho. Ele tem um idam, que a gente chama, que é como uma mandala, um formato, né? Um símbolo específico. Ele tem uma cor específica e um mantra específico. Na verdade, se conhece muito sobre os 7 chakras, né, do nosso corpo, mas a gente tem muito mais chakras. O fato é que a gente tem 22 chakras mestres alinhados desde lá debaixo dos nossos pés até o topo da nossa cabeça. E no nosso corpo a gente tem pequenos chakras espalhados, que são chamados de nadis. Para acupuntura também, eles são chamados de pontos de acupuntura, cada um com seu nome, né? E esse é um sistema que quando ele é tocado, quando ele é tratado, ele desperta algo no nosso corpo. Os chakras principais, eles regem um sistema orgânico. Sistema digestório, sistema nervoso, tireoide, paratireoide, nosso sistema metabólico, né? Então, aonde o chakra é localizado, ele rege todo aquele sistema. Então, eles são fundamentais para a nossa saúde. Eles abrangem o nosso corpo físico, a relação fisiológica do nosso corpo físico, a reprodução, a excreção, né? Eles abordam também o nosso comportamento, as nossas emoções. Eles lidam com isso. E eles também, a nível espiritual, eles ajudam o ser humano a atingir certos níveis de consciência e evoluir espiritualmente aqui na Terra. O ser humano está aqui para evoluir, né? E o fato é que quando a gente bloqueia um desses sistemas, a gente para o processo de aprendizagem naquela área. Então vamos falar um pouquinho deles, né? O primeiro chakra é o chakra raiz. Ele está entre a sínfise púbica e o ânus, lá na base da nossa coluna. O tom dele é vermelho e ele garante a sobrevivência na Terra. Então, como a gente lida com o nosso corpo físico, com a nossa família, com o nosso trabalho, são assuntos do primeiro chakra, como a gente sobrevive na Terra. E quando ele bloqueia, quando ele está bloqueado, ou porque ele bloqueia, é quando a pessoa sente muito medo, ou de morrer, ou de adoecer, ou de não conseguir emprego, trabalho, ou quando não está bem com os pais, com as suas raízes, né, com seus ancestrais. O segundo chakra, chakra sexual, 2 dedos abaixo do nosso umbigo, a cor dele é laranjada e ele garante a nossa reprodução. O nome dele, chakra sexual, ele fala bastante sobre a sexualidade, mas não é só isso que ele faz. Além de garantir a nossa reprodução, lidar com as gônadas, né, e com todo o nosso sistema reprodutor, ele ajuda a gente a criar coisas, criar projetos, criar eventos, a criar na nossa vida. A energia do artista também está ali. E mais do que tudo, o segundo chakra, ele garante o prazer de viver. Então, quando eu como alguma coisa que eu gosto, quando eu sinto o cheiro de uma flor,
Quando eu estou fazendo algo que me dá prazer, esse é o chakra que sente e troca informação sobre isso. O terceiro chakra, o plexo solar, no centro do nosso abdômen, ele tem a cor amarela e ele garante ao ser humano a sua identidade. Eu sou quem eu sou e é isso que eu apresento ao mundo, né? Então, não adianta a gente querer agradar os outros não sendo quem a gente é. E esse é o chakra que fala de quem eu sou, né? E quando ele está bloqueado, a pessoa passou por uma situação de humilhação, de vergonha. Então, bullying, situações difíceis que a pessoa passou na vida, algumas tragédias, elas podem bloquear esse chakra. E aí a pessoa perde a força de guerreiro, de guerreira na vida, né? O quarto chakra, o chakra cardíaco, ele é responsável pelo amor próprio e pelo amor a todos os seres. Esse vórtex, ele tem duas cores, ele tem o rosa e o verde, porque ele é a união entre os 3 chakras celestiais e os 3 chakras terrenos, e tudo isso se forma dentro do centro do nosso coração. Diz a lenda que o ser humano, ele vem para desenvolver esse chakra e para se tornar o amor na Terra, né? Quando ele está bloqueado, quando as pessoas passam por tristeza, por decepções, por amargura, né? E aí ele bloqueia. O quinto chakra, o chakra do som, no centro da nossa garganta, ele é a junção, né? Ele que faz a síntese entre o que eu penso e o que eu sinto. Então eu comunico. Quanto mais claridade a gente tem na comunicação e alinhado a gente tem o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, esse chakra fica mais forte, né? E a gente também se sente bem, né? Quando a gente está conseguindo falar o que a gente realmente pensa, como a gente sente. Ele bloqueia por mentiras, mentira pessoal, né? Quando eu minto para mim mesma e crio uma ilusão, e quando eu minto para outras pessoas, né? O sexto chakra, o frontal, no centro dos nossos olhos, ele é responsável pela intuição. A cor dele... desculpa, não falei a cor do chakra laríngeo é azul, né? A cor do chakra frontal é lilás clarinho. E ele é responsável pelo sexto sentido. O que é o sexto sentido? Através dos nossos 5 sentidos, olfato, paladar, tato, visão e audição, que captam os sentidos da Terra, ele dá o sentido além do aparente. Então, ouvir faz parte do nosso ouvido. Escutar com presença é parte desse chakra. Ele também é a união do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do nosso corpo. Então, ele une a razão com a emoção, com o abstrato, com o sutil, né? Ele bloqueia quando a gente se ilude que está separada do todo. Todos somos um corpo só, um corpo único, né? Cada um tem a sua identidade que deve ser manifestada na Terra, mas quando um ajuda o outro, contribui para um mundo melhor. Esse chakra fala disso. A nossa intuição, a nossa percepção, a nossa visão além do aparente é do chakra frontal. E o sétimo chakra é responsável pela conexão com o celestial, com o grande mistério, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, com a nossa origem espiritual. Então ele garante a nossa fé. Esse chakra é branco, translúcido, com um pouquinho de lilás. E quando o ser humano ele perde a fé, ele perde essa conexão com o divino, ele fica perdido na Terra, ele fica sem GPS, ele fica sem rumo, né? Então, muito importante o alinhamento entre o sétimo e o primeiro chakra, entre a nossa matriz celestial, a nossa matriz divina, e quando isso entra no nosso corpo e a gente tem esse templo que é esse corpo sagrado com esse espírito sagrado fazendo algo nessa Terra. Quando todos eles, quando os 7 estão alinhados, o ser humano ele está aprendendo e ensinando sobre todos esses assuntos. Quando ele bloqueia, o ser humano para de aprender e começa a ficar sem força. Então, convido vocês nas próximas semanas a conhecer mais profundamente cada um deles e também a conhecer um pouco dos chakras da Terra, que ela também tem. Gaia é um planeta divino
e também tem um sistema gigantesco de vórtex energético que a gente também pode aproveitar muito como filhos e filhas da Terra. Deixo um beijo no coração de cada um e uma ótima semana.